Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abram comigo Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Hoje pela manhã, por ocasião da mesa do Senhor, o irmão Ricardo compartilhou e fechou com esse acontecimento aqui. Jesus curando 10 leprosos. Ele compartilhou a respeito dos pés e da cabeça do nosso Senhor, relacionando com graça e com glória. Os pés do nosso Senhor, feito de bronze, que na palavra do Senhor o bronze, como é a fusão de dois metais, por meio do fogo, simbolicamente fala de julgamento, como nosso Senhor então pisou o lagar da ira de Deus, como Ele recebeu todo o julgamento no nosso lugar. E como a cabeça do Senhor fala da sua majestade, da sua glória, do seu fulgor. Esse texto, então, diz o seguinte, Mateus 17, 11. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Mestre, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, bendizemos teu nome, na continuidade desse tempo de comunhão, na tua presença, aos teus pés. Queremos contemplar um pouco mais da tua formosura, da tua beleza, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sua vida, sua obra, e render-te glórias que te é devida, Senhor. Porque além de ser o autor e doador da vida, o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é aquele que deixou de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito, repartindo conosco parte da sua glória, da sua vida incriada, de toda a sua formosura e beleza. Por isso, eternamente, o Senhor é digno. Dá-nos graça, ajuda-nos a contemplar um pouco mais da tua beleza nessa noite, por meio da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Esse texto, então, relata a cura de 10 leprosos. 10 receberam cura. Apenas um voltou. Ele voltou para dar glória ao Senhor. E no texto nós vemos claramente que ele pôde dar glória, porque ele viu algo da glória do Senhor. Os outros estavam interessados apenas na cura, não viram nada mais. E o que o Senhor disse, versículo 19 no final, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vejam vocês que seriedade, todos receberam o benefício do Senhor, apenas um foi salvo. Porque ele viu algo além do que a cura. Ele viu algo da beleza, da formosura, do poder, da grandeza daquele que o curou. E ele voltou para dar glórias a Deus. Isso, além do enfoque que o nosso irmão deu hoje pela manhã, da necessidade que temos de estar aos pés do Senhor, dando a Ele glória, honra, porque Ele é devida, tudo o que somos, desde o sentido natural, muito mais ainda no sentido espiritual, vem dele,
Mas também, o que eu gostaria de focar nessa noite, é essa glória que esse leproso viu. Ele viu algo do Senhor. Isso gerou fé no seu coração. E ele pôde, então, prostrar-se aos pés do Senhor. Os pés do Senhor, além de falar de julgamento, uma vez que eles são feitos de bronze, no sentido figurado, né? Ele pisou o lagar da ira de Deus, mas estar aos pés do Senhor fala de adoração, fala de comunhão, fala de aprender dele. Fala de ter aquela atitude de coração, de humildade, de esvaziamento, de alguém que chega para o Senhor e diz: Senhor, eu não sei, me ensina. Senhor, eu não posso fazer nada. Faça aquilo que eu necessito. Seja o meu poder, a minha vida, tudo aquilo que eu necessito. É uma figura maravilhosa, esse estar aos pés do Senhor. Fala de comunhão, de adoração, fala de oração. Nós estamos tão acostumados a ter, às vezes, as nossas orações formais, os nossos momentos de oração, né, nessa vida corrida que levamos, que até repetimos quase que as mesmas coisas, as mesmas palavras. Mas estar aos pés do Senhor, queridos, deveria ser um momento em que nós paramos tudo, esvaziamos o nosso coração. É claro que cada dia nós estamos de um jeito, e por isso a oração é uma prática muito ampla. Nós não podemos restringir, embora no meio cristão isso também é um erro. Sempre se vincula a oração à petição. Falou em oração, é pedir. Está errado. Oração é uma vastidão muito grande. Envolve gratidão, oração de gratidão, de ações de graça, de adoração, de comunhão. Quantos de nós têm aprendido a dedicar, a gastar tempo com o Senhor apenas para ter comunhão? É como uma relação, um relacionamento. Imagina-se um filho vê no pai apenas alguém para pedir as coisas, embora isso está acontecendo muito hoje em dia, né? O pai é o provedor, só vou lá para pedir as coisas. Não. O estar junto, o contar as coisas, o compartilhar necessidade, o pedir ajuda também, né? E com o nosso Pai eterno, mediado pelo Senhor Jesus Cristo, nosso momento de oração, ainda mais particular, mesmo a pública, mas ainda mais a particular, tem que ter esse fundamento. Então, estar aos pés do Senhor tem a ver com tudo isso. E eu gostaria de focar hoje, estava considerando diante do Senhor, eu gostaria de focar a respeito desse tema tão importante que é contemplar a glória do Senhor. Não é novidade, já temos falado muito disso aqui, vocês já estão carecas de conhecer, de saber, mas a reunião da igreja é para isso, para nós proclamarmos, ganharmos um pouco mais, sermos ajudados, nos motivarmos e também aprendemos pelas repetições, né? Vamos, por exemplo, alguns textos da palavra, alguns poucos, que vão nos mostrar a importância da contemplação da glória do Senhor. Eu queria tratar esse tema da seguinte forma: focar a glória de Cristo, o que é, em que se baseia essa contemplação, para desmistificar um pouco, as dificuldades que nós temos e, por fim, os benefícios que isso traz para a nossa vida espiritual, a relevância disso. Texto bastante citado aqui, bastante conhecido, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quase que a totalidade dos irmãos sabe de cor, né? Não precisamos nem ler. 2 Coríntios, capítulo 3. Aliás, é bom lermos até um pouco antes, a partir do versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 3, 13, diz o seguinte: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram,
Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo continua aqui, no próximo capítulo, também falando sobre isso. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Versículo 3 do capítulo 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, lá na criação, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam vocês, nesses textos que lemos, quantas vezes se faz referência à palavra glória, contemplar, glória. São textos muito preciosos. Também João, antes, só um minutinho para que a gente possa entender, aqui no versículo 14, texto que no preâmbulo aqui que eu li, de 13 até 17, está falando que, na antiga aliança, por intermédio da lei que foi trazida a Moisés, no templo, no tabernáculo, depois no templo, depois nas sinagogas, na época do cativeiro, e depois no templo destruído, ainda continuando nas sinagogas, fazem a leitura da velha dispensação. Fazia essa leitura, então, dos livros do Pentateuco, dos livros dos profetas. Mas olha o que Paulo diz, que o sentido deles, daqueles que ouviam, estavam embotados. E porque havia um véu sobre o coração deles. Era lido, palavra de Deus, mas eles não enxergavam nada. Porque todo o Velho Testamento falava da glória de Cristo, mas eles não viam. Essa palavra embotar é usada no sentido de uma faca que perdeu aquele vinco. Ela ficou cega, perdeu a utilidade. Assim estava então o coração deles, os sentidos espirituais deles. E o véu colocado sobre o rosto, sobre o coração, então mostrava a dificuldade que eles tinham de ver, de enxergar e de crer. Por isso então eles não viam e ficavam apenas repetindo as coisas da antiga dispensação, não vendo a glória de Cristo. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne, falando de Cristo, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 2, aqui de João, versículo 11. Depois do milagre aqui, primeiro milagre de Jesus, começando seu ministério público em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, a conclusão do texto é a seguinte: com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E por fim, João 17, Evangelho de João ainda, capítulo 17, que transcreve a oração, chamada oração sacerdotal de Cristo, versículo 24,
Aqui o Senhor manifesta ao Pai sua vontade. E Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vejam vocês, que nós lemos textos lá atrás, em João, que Jesus manifestou a sua glória, e os discípulos viram essa glória e creram. Nós vimos também que a glória, Jesus, cheio de graça e de verdade, também manifestou a sua glória. Mas aqui, Jesus está orando por algo que ainda não aconteceu. A minha vontade é que onde eu estou, na condição, veja que não é, algumas Bíblias vão dizer aonde eu estiver, ou onde eu estarei. Não, é onde eu estou. Aqui fala da condição espiritual do nosso Senhor. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. É algo que não aconteceu ainda. Então, em princípio, eu já quero deixar claro algo que nós estamos carecas de saber. Nosso Senhor é imensurável. A sua glória não tem fim. O Senhor certa vez disse, também orando, aliás, aqui mesmo na oração, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós pensamos que a vida eterna é uma condição, né, de não contagem de tempo, mas a vida é uma qualidade, a vida eterna é uma qualidade de vida. E ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus Pai por meio do Filho. E isso precisa-se uma eternidade. Ele é imensurável, ele é infinito. Então, conhecer a sua grandeza, também hoje foi lido o texto, né, tão rico, tão precioso, de Romanos capítulo 11, versos 38, que diz, ó profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus, ó profundidade. O irmão ainda falou muito sobre o ó, né? É quem conhece o Senhor, aquele que toca nas orlas do Senhor, é que pode, de fato, dizer um ó com realidade. E começar a ver, então, a infinitude que é a beleza, a grandeza, a realeza, o poder do nosso Senhor. E ainda mais, se tratando do nosso Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa é o primogênito, o unigênito, ter se tornado o primogênito. O que isso significa? Nós, infelizmente, temos ainda uma visão tão pequena. Nós ainda tratamos a questão apenas do perdão dos nossos pecados, o que é maravilhoso, mas é muito pequeno ainda, daquilo que Cristo veio fazer e daquilo que Ele viveu. A nossa herança nele é algo tremendo, é algo maravilhoso. Nosso Senhor viveu aqui como homem, e como homem Ele é a imagem de Deus. Deus se fez carne. Nossa cabeça não cabe isso. Mas é algo que nós vamos ganhar cada vez mais nessa dimensão. E vamos experimentar isso na realidade. Temos a eternidade toda. Hoje nós vivemos num corpo enclausurado pelo pecado, pelas dificuldades, pelas enfermidades. Não que a matéria seja má, mas por causa do efeito da queda, nós somos presa fácil para o nosso inimigo. Ele encontra lugar em nós para nos seduzir, nos tentar. Ele não encontrou lugar no nosso Senhor, aqui como homem. Certa vez ele disse, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Primeiro, homem que pisou nessa terra, que não se curvou diante de Satanás e das suas hostes, os expôs ao desprezo. Que beleza! Na medida em que nós vemos quem é o nosso Senhor, não só o Deus eterno, todo-poderoso, como nós acostumamos, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, que foi um de nós aqui, que trouxe o Deus Pai eterno para nós. Na medida em que o conhecemos, que o contemplamos, nós então nos curvamos diante dele. E nós somos salvos de nós mesmos. E nós desejamos estar aos seus pés, para adorá-lo e para conhecê-lo mais. Isso é contemplação. Isso é a glória de Cristo.
nós conhecemos muito pouco da glória de Cristo. Nós achamos que foi necessário Ele vir apenas por causa de perdoados os nossos pecados e para nos garantir o céu. Isso, como eu volto a dizer, é muito pouco. Amém, graças ao Senhor por isso. Mas, queridos, o propósito eterno de Deus para o homem antecede a queda. Deus já tinha o homem no seu coração. Deus é um Deus relacional. E Ele queria criar uma família de seres nos quais pudessem ver a sua glória e, de certa forma, ser como seu Filho unigênito. O pecado aconteceu, não mudou o propósito de Deus. Não mudou. Então nós temos muito ainda que conhecer, que deslumbrar da riqueza, da grandeza, da realeza do nosso Senhor e do seu propósito. A glória de Cristo é imensurável. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta, 2 Pedro capítulo 1, 16, 18, não vamos abrir. Lá ele fala, nós não conhecemos a glória do nosso Senhor através de fábulas, ninguém contou para nós presenciamos. Lá no Monte Santo, quando Ele se transfigurou na nossa frente. Ali foi um pouquinho. E eles ouviram a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí eles puderam vislumbrar um pouquinho a mais, não entenderam na hora. Pedro até queria, vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor. Colocou Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Não entendeu nada. Mas depois ele entendeu. Quando o Espírito desceu, passou a habitar neles, o Espírito conselheiro, o Espírito que nos ensina, que nos convence. Então ele pôde entender qual era a glória de Cristo como homem aqui. E o que aconteceu naquele momento. Aqui também nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios 4, 3 a 6, que o Pai resplandece em nosso coração para que nós possamos ver algo então da glória do nosso Senhor. A sua pessoa é gloriosa como homem, Deus, homem, homem, Deus, inseparável. A sua obra foi gloriosa, tudo que Ele fez a nosso favor. E Romanos diz, nós fomos reconciliados pela sua morte. Mas também diz, nós somos salvos pela sua vida. Vejam que não é apenas a morte de Cristo expiatória, que é a sua obra por nós, mas a sua vida foi dada para nós, para viver em nós, para ser em nós aquilo que nós não somos em nós mesmos e nunca seremos, separado dele. Mas nele, sim. Então tudo isso é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos incapazes de ver, assim como esses leprosos não viram, a não ser pela misericórdia do Senhor, assim como os apóstolos também não entenderam, mas o nosso Senhor, nos capítulos 14 e 16 de João, ele diz que ele iria partir, mas que outro viria em seu lugar, e esse outro viria para estar com os discípulos, não só os apóstolos, mas com todos aqueles que creem. Ele diz, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador para estar com vocês. Ele vos ensinará, Ele vos convencerá, Ele vos guiará a toda a verdade. Então é o Espírito Santo em nós, é que pode resplandecer e nos levar a Cristo, e nos mostrar o que é a glória de Cristo, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E muito mais que isso, qual é o propósito do Pai? Porque nós vivemos ainda um evangelho muito centrado em nós mesmos. É eu que eu preciso, eu necessito. Não, mas o que o Pai deseja? Uma família existe por vontade do Pai, não do Filho. Qual o que o Pai planejou para nós? Qual que é seu propósito eterno? É o Espírito Santo que vai nos levar então a Cristo. E essa contemplação, o que é então? Bom, já disse que por nós mesmos nós não temos condição, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, mas aonde o Espírito nos leva? Em primeiro lugar, as Escrituras. Se nós tirarmos a palavra do Senhor, nós vamos partir para um misticismo sem fim, e aí vamos cair para uns lugares absurdos. Na igreja, na Idade Média, muitos irmãos preciosos entraram para o misticismo danado.
A palavra do Senhor é o nosso guia, por isso que Jesus disse, Ele vos fará lembrar do que eu tenho dito. E graças a Deus, porque nós não estávamos lá, mas aqui. Ao fazê-los lembrar, o Senhor inspirou homens para deixar registrado para nós. E aqui, graças a Deus pela palavra, pessoas morreram para traduzir a palavra e para nos dar hoje o direito de termos a Bíblia e ler. Leia um pouco da história da igreja. Leia sobre Tyndale. Nos anos 1400 e pouco, ele deu a sua vida para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, e era proibido. Ele pagou pela sua vida por ter feito isso. E foi o primeiro a desmistificar a Bíblia e tirar do latim, e traduzir para a sua própria língua. E hoje nós temos liberdade. Então é aqui que nós temos que gastar tempo. Mas da nossa cabeça, deixando que meus próprios pensamentos expliquem, não. Nós temos um conselheiro que habita dentro de todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus, que é Cristo em nós. Ele pode nos ensinar, ele pode nos convencer. Como nós lemos o texto, Deus que disse que haja luz e houve luz, ele que resplandece em nosso coração para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. É aí que nós podemos contemplar. Quando nós ganhamos algo do Senhor. Aquele texto tão batido, que nós estamos careca de saber, um dia, ao estarmos lendo, ouvindo, orando, meditando, aquilo salta para nós com uma realidade espiritual que nós nunca vimos. Então nós passamos a meditar e a nos enxergar ali. Isso então é contemplação. Como eu disse, não é algo místico. Existem alguns temperamentos que são dados mais à meditação, à contemplação. São pessoas que pensam mais a respeito das coisas, mas não estamos falando disso. A contemplação espiritual é dada ao mais simples dos filhos de Deus. Basta estar diante aos pés do Senhor com a palavra, gastando a cada dia um pouco de tempo para de fato estar ali. Não com pressa, vou ler um textinho aqui, pronto, já fiz minha oração, já fiz minha leitura, vou embora, vou trabalhar, ou estar orando pensando o que tem que fazer. Não. Estar de fato aos pés do Senhor com o coração aberto. Quem se dispuser a fazer isso vai ver que é uma luta. Porque basta a gente decidir estar ali, abrindo o coração. Tem dia que vai ser mais fácil, mas tem dia que tudo que você não quer vem na tua cabeça. Tudo que você tem que fazer vai vir ali. E aí a gente tem que ter uma disciplina na nossa mente para aprender a afastar. Se é alguma coisa urgente que vê que você esqueceu, anota, mas não pense mais. Volte para a palavra, volte aos pés do Senhor. Nós precisamos, de fato, fazer isso, se é que a gente quer crescer espiritualmente. Não existe crescimento sem essa prática, não existe. O fato de nós, entra ano, sai ano, 10, 20, 30 anos, estamos fazendo as mesmas orações, pedindo as mesmas coisas, é hora da gente parar e ver, estar diante do Senhor e pedir luz. Será que isso está trazendo resultado? Até que ponto está trazendo? Então eu preciso de mudar algumas práticas. Digo mais, nós precisamos aprender até mudar um pouquinho a nossa maneira de orar de vez em quando. Porque existe uma tal rotina, uma trilha mortal da rotina que mata tudo que nós fazemos. Até os relacionamentos. Se nós trilharmos aquele chão batido, perde a vida. Então é preciso mudar um pouco. Vamos mudar a maneira de orar. Quem ora com o olho fechado, aprende a orar um pouco com o olho aberto. Aprende, quem sabe, a orar em pé, ajoelhado, né? Gastar um tempo a mais, usar um texto da palavra. O que é importante é estarmos de fato aos pés do nosso Senhor. E não apenas ter uma prática religiosa que pouco vai fazer para a gente. Vocês querem ver um exemplo? Com respeito a essa contemplação, nós temos muitos exemplos na palavra, muitos textos que falam sobre isso. Mas um dos que eu mais gosto está no Salmo 48. É um salmo precioso que fala da igreja, fala da formosura de Sião. Sião, como vocês sabem, era ali o monte principal, naquele conjunto de montes. Sião era o principal onde foi construído, então, o templo de Jerusalém. E é um símbolo da igreja. Então está falando da igreja aqui, mas fala também
da contemplação. Vejam bem, Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Então, até aqui está falando de Sião, está falando da igreja. A igreja deve ser esse lugar onde o nosso Deus é visto, onde Cristo é contemplado, onde Cristo é expressado, e nós podemos, então, ver Cristo se manifestando na igreja. Versículo 4. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Agora, quero que você preste atenção daqui para frente. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Preste atenção agora. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. No Velho Testamento, nós temos as figuras, não a realidade das coisas. Então, a presença de Deus entre o povo era simbolizado pelos objetos de culto. Em primeiro lugar, pelo templo, pelo tabernáculo, depois pelo templo, pelos altares e pela Arca da Aliança. Vocês devem lembrar que quando a Arca da Aliança foi perdida, então foi-se a glória de Israel, né? Foi dado até o nome de Icabode para o filho de... Esqueci o nome agora do... Me fugiu o nome do sumo sacerdote, que morreu, Eli, né? O filho de Eli, ele caiu para trás e morreu, e a esposa estava grávida, deu um filho, foi dado o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, porque perdeu-se a Arca da Aliança, ela foi roubada, né? E aqui o templo, a cidade e o templo eram um símbolo da presença de Deus. E eles tinham que subir, pelo menos 3 vezes ao ano, para celebrar as festas, todo israelita, festas da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, e além de oficiar, de participar das festas, eles faziam isso. Eles observavam o templo. E aqui é dito, né? Olha, veja bem, percorrei a Sião, rodeai, veja as torres, notai bem os seus baluartes, quer dizer, seus enfeites, observai os seus palácios. Isso é contemplação. Contemplar significa olhar demoradamente, pensar com detalhes a respeito de uma coisa. Isso é contemplação, coisa que está cada vez mais fora de moda do nosso tempo. Quando eu era jovem, a gente saía, às vezes, de madrugada, quando acampava, para ver o sol nascer, ficava contemplando o nascer do sol, adorava ver o pôr do sol. Hoje a gente conta nos dedos quem faz isso. E se alguém achar alguém fazendo isso, vai dizer que ele lá está louco. Não está muito certo, não. As pessoas contemplavam as coisas. Espiritualmente, isso é imensurável a riqueza que isso faz. Hoje nós estamos mais naquela ideia, né? Como ter 10 minutos para você ter comunhão com Deus, tem até livros escritos, né? Horinhas com Deus e por aí vai. É claro que a nossa vida está corrida, tá? Não estou aqui dizendo que você tem que separar 2, 3 horas do teu tempo. É claro, vai depender do teu chamado. Alguns vão deixar de fazer coisas para estar com o Senhor, tá? Mas que seja 15 minutos, meia hora, mas que tenha qualidade. E que ao invés de ler coisas corridas, de fato a gente tome tempo para fazer o que está aqui. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia. Veja que é uma progressão. No versículo 8 ele diz, como temos ouvido. Aí ele vai lá, assim ouvimos. Ouvimos
Aqui você tem a oportunidade de ouvir a palavra, aqui, em qualquer lugar, no teu carro, na tua casa, você está ouvindo. Mas quanto daquilo que você ouviu, de fato, você chega a ver espiritualmente? Ouvimos. Depois vimos, aí no versículo 9 ele diz, pensamos a Deus na tua misericórdia, no meio do templo. E no versículo 13 ele diz, notai bem os seus baluartes, observai, para narrardes, para falar. Quando nós falamos apenas o que ouvimos, nós estamos passando algo de segunda mão. Nós não tocamos na realidade da coisa. Eu ouvi, aí eu passo para frente. Isso não tem valor espiritual. O valor espiritual que ele está dizendo aqui, de geração para geração, e muito dos pecados da geração do Velho Testamento foi essa, porque o povo perdeu a realidade espiritual. E não tinha outra coisa para passar para os filhos, senão apenas aquilo que ouviam. E aí perdia-se as revelações do Senhor. E o Senhor tinha que levantar homens para chacoalhar aquele povo e dizer, lembrem da mão forte do Senhor, que os tirou do Egito, que fez isso, que fez aquilo, para que então trouxesse arrependimento ao povo. Então é precioso esse salmo, ao mostrar que, na medida em que aquele povo ia lá ver o templo, ia ver as belezas de Sião, que o Senhor tanto amava, eles estariam recordando de tudo aquilo que Deus fez por eles. Hoje nós fazemos isso através da palavra. Estando diante da palavra do Senhor, aquele texto que nós não entendemos, nós buscamos ajuda do Espírito de Deus, Ele é o nosso mestre. Nós gastamos tempo ali, meditando. Não precisa, eu tenho dito muitas e muitas vezes, fiquei muito contente. Outro dia eu estava falando com as irmãs aqui, na quinta-feira, sobre o texto que elas estão lendo, e o irmão, o escritor do texto, dedica uma parte exatamente a isso. Como nós precisamos aprender a ler a palavra, a orar a palavra. Pegar pequenos textos da palavra, não adianta a gente ler muito e não entender nada. Pega alguns textos da palavra, rico, tenho citado, Romanos 8, Romanos 5, Efésios 2 e por aí vai. Gasta tempo orando, 2, 3, 4 versículos. Medite, faz o que diz o Salmo 48, contemple, observe, palavra por palavra. Veja que aquilo se aplica a você, aquilo nasceu do coração de Deus para nós. Um dos segredos do crescimento do nosso Senhor, está lá no Salmo 16, diz que ele nas suas madrugadas, na comunhão com o Pai, ele rememorava a palavra que ele estudava, e ele sabia profundamente o Velho Testamento todinho, com 12 anos ele já discutia com os autores da lei, e lá no Salmo 16 diz que o nosso Senhor dizia ao Pai, aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Seja feito a Deus a tua vontade. Queridos, meditar na palavra do Senhor, contemplarmos as glórias de Cristo, tem muito a ver conosco, porque Ele deu a sua vida por nós e para nós. Será que nós nos vemos na palavra? Será que quando nós chegamos lá em Efésios 2, que diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nós nos vemos ali? Será que quando Ele diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, Efésios 2, 10, para as boas obras, nós nos vemos ali que somos criação de Deus realizada em Cristo? Será que quando lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, nós nos vemos ali, nós aplicamos isso a nós, adoramos a Deus por isso, pensamos, meditamos nas implicações disso. A gente sempre associa isso ao novo nascimento, mas ali diz, tudo se fez novo. Há muita coisa que nós não vimos e não cremos ainda, que está incluída nesse texto, tudo se fez novo. É por meio de permitirmos que o Espírito de Deus brilhe em nosso coração e nos leve às glórias de Cristo, é que nós vamos crescer, porque nós vamos nos ver ali. Então não é nada místico,
essa contemplação. O Senhor pode realmente nos dar uma revelação profunda e nós talvez até experimentarmos um êxtase espiritual. Amém. Mas dia a dia não é disso que estamos falando. É de estar ali com a palavra do Senhor, aos pés do Senhor, sendo ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Quais as dificuldades que nós temos na contemplação? Em primeiro lugar, nós somos cheios de nós mesmos. O dia inteiro nós gravitamos em torno de nós mesmos. Então nós nos sentamos com a palavra e aí vem o mundo na nossa cabeça. Até a nossa oração está centrada em nós mesmos. Então, se de fato queremos estar aos pés do Senhor, nós vamos precisar exercer uma disciplina espiritual. Nos esvaziar, de fato estar ali com aquele texto, com o nosso momento com o Senhor, e nos esvaziar de tudo mais. É um exercício espiritual, é uma disciplina. E aprender também a tirar o foco de nós mesmos. Aprender a tirar esse centro de gravidade. O foco é Cristo. É Ele. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele habita em nós. Vocês lembram que Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola de duas pessoas que foram orar no templo. Um publicano e um fariseu. O fariseu dizia: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu faço. Ele estava centrado em si mesmo. E o Senhor diz: olha, oração desse. Enquanto um outro publicano não tinha coragem nem de se ajoelhar em outro lugar, ele em pé, não tinha coragem nem de erguer os olhos, batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Ele se humilhava diante do Senhor. Então ele tirou o centro de gravidade de si mesmo e colocou na misericórdia do Senhor. Nós somos cheios de nós mesmos, e nós temos que aprender a tirar esse centro de gravidade de nós, se nós de fato queremos ganhar mais realidade do Senhor e crescer na nossa vida com Ele. Outra dificuldade, o nosso coração dividido. Vocês lembram que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, 21 a 25, ele fala daqueles que têm um coração dividido, ânimo dobre ou coração dividido, e diz que aquele então que ora e mal orou, sem fé, sem realidade nenhuma, levanta e até já se esqueceu, ele diz: olha, não espere tal pessoa receber alguma coisa do Senhor, porque tal pessoa é como aquele que contempla no espelho seu rosto natural e daqui um pouquinho já nem lembra mais como estava. E ele diz por quê? Se esquece fácil, porque o coração dividido. Alguém que de fato quer uma coisa, aquilo está encarnado. Eu vou estar ali, eu levanto, eu penso naquilo, eu deito, eu penso naquilo. Então, esse é o coração integral. Nós precisamos tratar com o nosso coração dividido. No que diz respeito ao Senhor, em muitas áreas de nossa vida, nós lutamos com o coração dividido. Não tem uma pessoa sequer que não passe fases da sua vida que tem que lutar com controvérsias com o Senhor. O segredo está em quem vai vencer. Se eu vou virar as costas para a vontade do Senhor e continuar inteiro, ou se eu vou me render a Ele e ganhar a realidade, um pouco mais da realidade da vida de Cristo. Outra dificuldade que nós temos, às vezes nos encontramos abatidos, perplexos. Nossas variações emocionais são muito grandes. Pessoas que lidam com problemas de depressão ou com melancolia, e isso nos faz ainda ficar centrados mais em nós mesmos. Ou as situações com que estão vivendo levam a isso. Então, para citar um exemplo da palavra, vocês lembram lá em Lucas 24, de 13 em diante, famoso texto do caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscitou, apareceu para 2 dos seus discípulos. E eles estavam tão perplexos que não perceberam o Senhor. E o Senhor falava dele mesmo nas Escrituras, mostrando no Pentateuco, mostrando nos profetas, nos Salmos, a respeito dele mesmo, que era necessário que ele morresse, que ressuscitasse. Eles não entenderam nada, porque estavam abatidos, tristes. Só quando o Senhor deu graças na mesa,
os olhos deles se abriram. E eles puderam então ver o Senhor. E muitas vezes nós estamos assim. Nossa condição emocional é tão ruim. Quando nós estamos assim, nós precisamos tratar com a nossa condição emocional diante do Senhor, porque espiritualmente não nos serve. Isso vai fazer ficarmos mais centrados em nós mesmos. Nossos pensamentos vão ficar girando em torno de nós mesmos, e nós não vamos a lugar nenhum. Então, mais um exercício espiritual, de aprendermos a dar passos de fé, ou buscarmos ajuda para sairmos dessa situação. E por fim, vamos agora ver os benefícios e resultados, alguns deles eu já até citei. Primeiro que nós temos fé. Lá em João capítulo 1, versículo 14, o texto que nós lemos, diz o seguinte, que Jesus manifestou a sua glória lá no milagre do Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Ao contemplarmos mais do nosso Senhor, por meio da palavra, vivificada pelo Espírito, a nossa fé vai aumentar, porque nós vamos ver mais realidade dele, da pessoa de Cristo, vamos nos ver mais nele, vamos nos ver na palavra. Isso então vai alimentar a nossa fé, vai fazer com que nossa fé cresça, nós vamos crer em coisas que nós nem imaginávamos, que nós teríamos condição de crer. Hoje em dia fala-se muito da fé, da oração da fé, da grande fé, que move o coração de Deus, que muda, faz mudar a Deus, mas querido, a questão não está na fé. A fé é um dom de Deus, a questão está no nosso coração. Se nós chegarmos vazios e necessitados diante dele, assim como a água busca os lugares mais baixos, a sua glória vai inundar o nosso coração, vai mostrar Cristo, e o nosso coração vai se encher de fé. Fé na palavra, fé naquilo que ele tem para nós. O próprio texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que fala a respeito da fé, que a pregação vem, a fé vem pela pregação. E o que a pregação faz? Nós lemos lá em 2 Coríntios, a pregação do Evangelho da glória de Cristo. Essa é uma outra palavra que infelizmente está muito deturpada hoje em dia. Evangelho. Pregar o Evangelho se limitou hoje a falar que Cristo salva as pessoas do inferno, perdoa os pecados e pronto. Mas se nós formos a palavra e ver o que é o Evangelho da glória de Cristo. Nós lemos lá em 2 Coríntios. O Evangelho é uma pessoa, e tudo o que diz respeito a essa pessoa, isso é o Evangelho eterno, porque é Cristo, é a sua vida, toda a sua obra, e todo o propósito de Deus envolvido nele. Você quer crescer na fé, meu irmão? Minha irmã? Procure contemplar o Senhor. Procure dar espaço no teu momento devocional aos pés do Senhor, para que o Espírito de Deus revele mais de Cristo na palavra, e que focando sua mente, seu coração nele, voltando os seus pensamentos, tirando os seus pensamentos de si mesmo e colocando os seus pensamentos naquilo que a palavra vai te revelar, naquilo que o Espírito vai te revelar, a fé vai brotar com intensidade maior no teu coração. As dificuldades, muitas delas vão desaparecer, porque muitas delas nós criamos na nossa cabeça, nas nossas emoções, tendo uma vida migrando em torno de nós mesmos. Segundo resultado, segundo benefício da contemplação da glória do Senhor, comunhão. 1 João, texto de 1 João, capítulo 1. Carta de João, primeira carta de João lá, depois de Hebreus, Tiago, Pedro, João. Capítulo 1, versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora preste atenção, o que temos visto e ouvido, ele já falou o que é com respeito à glória de Cristo. Anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Segundo benefício que a contemplação do nosso Senhor Jesus Cristo traz, comunhão. É claro, na medida em que vamos ver a sua grandeza, a sua beleza, a sua riqueza, nós vamos ficar extasiados, maravilhados, e vamos adorá-lo, agradecê-lo, vamos desejar estar aos seus pés. A qualidade do nosso tempo dedicado a Ele, das nossas reuniões, vai aumentar, porque nós vamos ter palavras de gratidão e de adoração para dizer a Ele, e vamos desejar conhecer mais a Ele. Comunhão. Terceiro benefício, nós lemos lá, não vamos nem abrir, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Cristo. Transformação. Romanos 12, também não precisamos abrir, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por testemunho, santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembrando que essa renovação da mente, tem tudo a ver com contemplação. Com aquilo que nós ganhamos da palavra, pensamos, meditamos, nas revelações que vêm a nós da palavra. Então, mais uma vez, transformação. Transformação de vida, na imagem do nosso Senhor, só vem na medida em que nós vemos algo dele. Vemos a sua beleza, vemos a sua riqueza, vemos aquilo que ele se tornou para nós, vemos a nossa vida nele, ele em nós. A fé gera, nós colocamos então o nosso coração nisso, a nossa mente, então vai ocorrendo transformação da nossa vida. Nós somos aquilo que pensamos. Você não é o que é. Você não pensa o que pensa porque você é o que é. Pelo contrário, você é o que é porque você pensa como pensa. E como mudar o que nós pensamos? Pela força natural? Existem muitas técnicas por aí, muitas religiões que pregam um pensamento positivo, outras formas, mas é o eu tentando mudar o eu mesmo. Isso não vai a lugar nenhum. Mas a glória daquele que habita em nós, essa vida substituída, Cristo em nós, esperança da glória. Na medida então que permitimos que Ele seja o centro, que Ele permeie a nossa mente, nossos pensamentos, e que tudo seja então reconstituído em nós, nossa maneira de ver as coisas, nossos conceitos, nossa maneira de pensar, de ver os irmãos, né? Suspeitamos demais dos irmãos, mas na medida em que nossa mente é transformada, nós vamos pensar com mais graça, com mais amor, com mais misericórdia em relação aos irmãos. Então tudo isso vem, essa transformação pela contemplação do Senhor. E por fim, também lemos o texto. Quarto resultado aqui, quarto benefício da contemplação. Nós lemos lá em João, capítulo 17, oração do nosso Senhor. Vamos voltar lá, para nós terminarmos. João, Evangelho de João 17. Versículo 22, aliás, nós lemos o 24. Vamos ler agora o 22 e o 23. Veja o que nosso Senhor está orando ao Pai. É como se Ele dissesse aqui, Pai, está inclusa, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Então, vamos ver de novo o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória, para que contemplem, para que vejam a minha glória, para que sejam unidade.
Queridos, só há uma forma de haver unidade aqui embaixo. Aqui embaixo, onde o homem, por causa do pecado, é egoísta, é divisivo, é contestador, é faccioso, nós disputamos por tudo, por opiniões, por privilégios, por vontade, em lugar nenhum, nem na igreja, é possível haver unidade, se Cristo não estiver no centro. E se nós não estivermos contemplando a sua glória, e tendo a nossa maneira de pensar mudada, transformada, e tendo a nossa maneira de sentir transformada, não o eu mudado, porque o eu não tem reforma. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que lá no Salmo, me fugiu agora, 120, que fala da unidade, é como o óleo de Hermon que desce, 133, quão precioso é estar unidos os irmãos. Só há um lugar. Ali Arão é o símbolo do sacerdócio, fala de Cristo. É como o óleo que desce para a barba de Arão. É só em Cristo, é só nele. E é só na medida em que o vemos, o contemplamos, e na medida em que nós somos transformados na sua imagem, por meio dessa contemplação, é que nós somos transformados. E sendo transformados, há unidade nele. Porque em nós, eu já vivi o suficiente para perder a esperança. Só tem um caminho para nós. Cruz. Não tem outro lugar. E na medida em que nós nos permitimos que a cruz trabalhe em nossa vida, então, Cristo pode ser evidenciado. E a glória de Cristo pode ser vista, e aí haverá unidade. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Não é algo místico. Então, quando se fala em contemplar a glória do Senhor, não é um êxtase espiritual, um arrebatamento, é algo que está ao alcance de todos nós, dia após dia, estarmos aos pés do nosso Senhor, permitindo que o Espírito Santo que habita em nós possa comunicar-nos algo da sua vida, por meio da palavra, e ali então, apropriando e nos alimentando disso, nossa vida é enriquecida em Cristo Jesus, e somos transformados de glória em glória na sua imagem. Amém? Senhor, bendizemos teu nome, pela riqueza da vida de Cristo, pela grandeza do teu propósito eterno nele, pela graça, Senhor, de sermos chamados para participarmos disso, sermos parte da tua casa, Senhor, da tua família, e de gozarmos de todos os benefícios da morte e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias tão difíceis, tão tribulados, de tantas ofertas, vem concorrer com o nosso coração, nós pedimos graça para estarmos dedicando algo do nosso tempo para estarmos aos teus pés e podermos contemplar um pouco da tua glória. E como aquele leproso, Senhor, voltarmos dia após dia para adorarmos e para vermos algo mais da tua glória e darmos toda a glória que é devida a ti, Senhor. Trabalha isso no coração de cada um de nós. Em nome de Cristo. Amém.